Olá, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Salve Jesus! Salve Jesus, salve Maria Santíssima! Salve! Então, vamos convidar vocês a mais um Evangelho no Lar. Então, vai preparando seu ambiente, chamando a família, preparando a água, sua peneira, né? Vai serenando, trazendo boas frequências para mais esse Evangelho no Lar. Então, peço a vocês que nos acompanhem agora preparando o nosso Evangelho com uma leitura. Isso, né? Uma oração de São José hoje. Muito boa. São José, que é pai de Jesus. Foi uma oração assim que a gente pegou aqui, o acaso, que não existe acaso. Que hoje, né, lendo essas palavras de Jesus que ele deixou para nós. E São José, que nós sabemos que tem toda uma caminhada de luz, né, aqui no planeta Terra. E ele teve essa oportunidade de ser pai de Jesus, de acolher Maria Santíssima, de trazer toda essa energia, né, que a gente tanto de segurança, de proteção, para que o Filho de Deus viesse à Terra e cumprisse a sua missão. Então que eles também nos ajudem. O dia dele é dia 19 de março, né, e ele é padroeiro dos pais também, então a gente vai conhecendo um pouco mais, e essa oração aqui é muito bonita. Então feche seus olhos, vamos respirando, para nessa energia agora. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, e obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para a expiação dos meus numerosos pecados e de trabalhar com a consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, e de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com a pureza de intenção e com o desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo perdido e dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, e tudo a vossa imitação ao patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Amém. Bom, então hoje vamos pegar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos, não julgueis para não seres julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenarmos nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. E esse sermão, né, é do Sermão da Montanha, né? Bem-aventurado os misericordiosos, não julgueis para não serdes julgados. É o trecho do item 13. E é tão importante, né, a gente lembrar, né,
do julgamento, porque isso acontece todo dia, né, Claudemir? Nossa, assim, gente, é uma coisa muito complicada, porque é inerente ao ser humano, sempre que vê um erro, alguma coisa que não agrada, ele criticar ou julgar o outro, né? Então é uma coisa que pega muito no íntimo, né? Principalmente para quem se propõe a fazer a reforma, né? A se modificar. Eu acho que também aquilo que eu sempre pensava assim, antes de entrar aqui no templo, eu falei, nossa, mas tudo que a gente aprende aqui, eu falei, não tem uma cartilha? E depois, com o tempo, né, eu fui escutando os espíritos, falei, nossa, mas isso é importante as crianças saberem disso, né, porque a gente não é educado para isso vai surgindo em nós, né, também. E porque a criança é aquilo, né, ela é muito verdadeira, né, em Sim, tudo, então tudo bem, aí depois a gente vai criando esses mecanismos. E aí, agora depois eu descobri, eu falei, nossa, o evangelho é a cartilha, né? Sim. Então a gente prestar muita atenção nisso, né? Não julgueis para não ser julgados. Jesus deu muitos exemplos, né, na Bíblia sobre isso. E assim, trazer para nós, né, Claudemir? Assim, quando você fala assim, bom, se eu estou vendo nele, o que em mim eu posso olhar para ver o que falta para eu chegar ali, né? Então, a primeira coisa que eu penso é a gente trabalhar em nós essa coisa de não realmente não ficar julgando, evitar ficar falando do outro. Não é uma coisa que você vai conseguir da noite pro dia, mas assim, é uma coisa que precisa ser trabalhado, né? Até porque, continuando o Evangelho, Jesus fala que nós seremos julgados da mesma forma que julgar o outro. Então, assim, quem está preparado para isso, realmente, né? Outra coisa, assim, nesse trecho, eu acredito que Jesus tende a trazer para a gente a paciência, né? A questão de você se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Então assim, e trazendo para o nosso dia a dia, falar, mas fulano me prejudicou, né? Fulano está conspirando contra mim. Então assim, o não julgar é assim, tá bom, a pessoa está te prejudicando, está te fazendo mal, mas assim, não fica comentando, não fica acrescentando, porque assim, tudo é energia, né? Então, quando você julga, quando você começa a fazer comentários sobre aquela pessoa, cobrar a atitude daquela pessoa, começa a virar uma coisa destrutiva nesse comentário. E cria um campo, né? Exato. Em volta, e aquilo ainda fica reverberando em volta de você, é uma da coisa sua casa, tóxica, da sua família. Né? Aquilo assim, faz mal pro outro, que já pode ser que esteja desequilibrado e não esteja muito bem, mas para você também não tá, né? Você já pode ter sido prejudicado, não sei o caso. Mas assim, o fato de você ficar falando, né, ficar julgando, também traz uma energia negativa para você. Exatamente. E Alice, e como que a gente sai disso? Acho que talvez é isso que você está falando, elevar um pouquinho a nossa vibração. Trazer um pouquinho acima, fazer um esforço entusiástico de a gente trazer um pouquinho acima e ver o que a gente faz com esse sentimento, né? Porque muitas vezes a gente talvez até não fale, mas a gente fica lembrando, lembrando. É o pior de tudo. Trazendo aqui, olha, limpa o coração, né? Até, pessoal, aqui, né, esse capítulo é o capítulo 10, gente. E isso daqui devia deixar sempre aberto. Né? Põe lá um ticketzinho. Marca ali do Evangelho segundo o Espiritismo. Não julgueis para não ser julgados quando acontecer isso que sempre está acontecendo. Então, é uma coisa até que eu fiquei refletindo sobre isso, é assim, o não julgueis não quer dizer que de repente a pessoa, sei lá, numa situação de trabalho, a pessoa te prejudicou e que você não deva falar a verdade. Uma coisa é você ir, olha, tal situação está me prejudicando. Ponto, morreu ali. Se você ficar sempre reverberando a situação e falando com um com o outro... isso é. Você entendeu? Cresce tudo. Então aquela coisa que você está falando, né? Não aqui, né? Em nós, na nossa casa, no nosso ali, né? Com a gente mesmo, com os outros, né? Não ficar espalhando, que nem Chico Xavier falou, não sei se outras pessoas também, mas o mal morre em mim. Sim. E ver como que a gente pode processar isso. Como que exatamente a gente vai num degrau acima. E como que a gente faz isso? Eu acho que é a reforma íntima. Sim, que você falou, saber quem você realmente é. É porque assim, nós sabemos aonde nós estamos falhando. E se a gente está comentando de alguém, é você se policiar.
Você não, opa, isso aqui não é legal, eu preciso corrigir isso em mim, né? Pra quê? Não que essa energia negativa, né, que esses comentários ruins não possam se propagar, se possa infectar o ambiente, deixar as pessoas umas contra as outras, né? Eu acredito que quem está se despertando, está estudando, não é isso que a pessoa quer para a vida dela. Exatamente. E com a reforma íntima, nossos estudos, a gente tem mais assim, capacidades que a gente vai descobrindo e falar assim, nossa, de repente se eu fizer dessa forma, a gente vai poder mudar. É isso, é descobrir, porque na hora a gente reage, mas depois a gente vai falando assim, não, mas vale a pena? Né? Será que eu já pego e já perdoo, tipo perdão imediato e auto-perdão imediato também, porque daí eu já julguei, então é o auto-perdão imediato, né? Perdoar o outro, né? Contar até 5 e já tentar perdoar, ou pelo menos já falar isso e deixar aquilo, como é que fala, se diluindo, né? Jogar aquilo no rio e deixar aquilo diluindo, porque a gente vai sentir, nós estamos aqui na Terra para isso, sim, né? Para fazer essa evolução. Faz parte do nosso aprendizado. Muito, de descobrir isso, porque na verdade também o que o outro faz para nós é o nosso espelho, né? Sim. E o que eu preciso aprender com isso, mas não entrar na energia do outro, mas é saber assim, o que eu posso aprender com isso. E sobre o pensamento que você falou, que fica reverberando. Uma coisa que eu aprendi é assim, se você começa a pensar muito no problema, na situação, você trazer o seu pensamento para agora. Né? Então você começa a divagar, poxa, mas fulano me fez isso, e você automaticamente já começa a julgar e a desejar, né, justiça, alguma coisa assim. E não, traz o seu pensamento para agora. Se você está no trabalho, né, se concentra no seu trabalho. Se você está lavando louça, sei lá, passeando, se concentra ali no seu momento. É uma forma de você tirar sua mente da situação. Exatamente. É um dos aprendizados, né? E tem também, eu estava lembrando aqui, eu li um texto do livro que o Gilberto escreveu, né? Esclarecer da Espiritualidade, ele fala sobre a lei do retorno. Também nesses casos, porque é causa e efeito. Nós estamos vendo a causa que o outro está criando, mas qual é o efeito que isso vai ter? Né? Em mim e no outro. Eu quero perpetuar isso? Não. Então volta. E aí uma das coisas é isso, né? Voltar pro agora, se auto-perdoar, perdoar o outro, ver como mudar, trazer essa... E saber também, que disse lá, uma coisa que eu nunca tinha pensado, que era como que essa lei do retorno vai existir, né? Então ele falou que volte, né? Que volte para quem enviou, né? O remetente que enviou, né? Tem uma frase que eu achei bem interessante, que é assim, o que a outra pessoa faz para você é o karma dela. O jeito que você reage é o seu. Exatamente. Então, por isso que eu falei, capítulo 10, bem-aventurado os misericordiosos, e a gente vai aprendendo, né? Essa misericórdia. Deixa ali marcadinho. É isso aí. Para essa energia. Então, a gente propõe deixar para vocês essa reflexão nessa semana, que vocês possam pensar mesmo nessa questão do julgamento, né, de como você lida com essa situação, né, como você aplicaria esse evangelho e ensinamento na sua vida, né, e chamamos vocês para fazer essa reforma, né. Vamos encerrar com uma oração, então? Vamos. Eu vou buscar aqui uma oração de São Francisco de Assis. É uma oração que eu falo que também, como esse capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, também é uma oração que a gente tem que ficar nos nossos corações ali, sempre em mãos, porque é o que nós temos que fazer, né? Então, São Francisco de Assis nos deixou essa oração, que é como também, né, uma forma de nos lembrar sempre quem nós somos, o que viemos fazer aqui e como melhorar e evoluir.
Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. E onde houver erro, que eu leve a verdade. E onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E aonde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Então bebemos as nossas águas, né? Isso. Convidamos vocês a beber a água frutificada. Desejamos a todos vocês uma boa semana. E que comece aí, né? Com bastante força. E também lembrar da nossa reforma íntima que acontece todas as horas e todos os dias. Então, Todo dia é um novo recomeço. é verdade, uma força do amor muito grande para todos nós e a gente consegue, né? Chegar nessa evolução, nessa missão. Né? E como falou aqui na oração, nós somos eternos, né? Então que a gente viva aqui, né? Essa grande experiência aqui. Que assim seja. Salve Jesus. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Salve Maria Santíssima.